Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui no dia 15 de 2 de 2026. Estamos num domingo de carnaval. E já fiz os vídeos para vocês, vão estar disponíveis lá para quem chegou até aqui e vai terminar o carnaval no dia 17, sobre o que você vai comer, o que se deveria comer antes do carnaval, durante o carnaval e depois do carnaval, tá certo? Se por acaso não teve oportunidade, já passou o carnaval, depois você revê e bota para o carnaval que vem. Aí, então, o importante é que nós discutamos agora o que que a gente vai comer durante esse ano de 2026. E eu tenho uma sugestão para vocês. É uma sugestão, acho que para todos que tem interesse hoje em adquirir saúde, em emagrecer com qualidade, em manter uma alimentação que seja uma alimentação sustentável, que você possa realmente eh, manter essa alimentação durante vários anos, né? Sem precisar você fazer dietas malucas, sem precisar você ficar desesperado, né, com os tipos de alimentos. E aí essa alimentação é uma alimentação que vai seguir recomendações daquilo que nós temos no mais novo guia alimentar americano e que está em consonância com o guia alimentar da população brasileira também, tá certo? Então, logo depois da vinheta, nós vamos falar sobre comida, comida de verdade. E vamos dar foco principalmente na parte das carnes, tá? Eu vou falar sobre carnes para você. Você gosta de carne? Eu adoro carne. Então, se você gosta de carne, a gente vai falar sobre isso desde a origem da carne até quando nós consumimos essa carne, tá certo? E as orientações que estão sendo dadas sobre esse consumo de carne atualmente, logo depois da vinheta. Então, colegas que estão acompanhando esse mundo da nutrição, da saúde, da alimentação, da qualidade de vida, do bem-estar, hoje nós vamos falar sobre essa alimentação que você vai ter durante o ano e durante os anos que vêm, para que você possa, a cada dia, a cada momento, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua alimentação, sua qualidade nutricional, e que você possa agregar outros fatores, né? O que acontece que foi constatado, tanto pelo Guia Alimentar Americano quanto Guia Alimentar Brasileiro, e nesse ponto o brasileiro ele antecipou isso, né? É que nós estamos consumindo cada vez mais alimentos ultraprocessados, certo? Nos Estados Unidos isso é mais premente, né? Eles têm muita coisa embalada, né? Processada, porque a forma que eles processam, os ingredientes que eles utilizam para ultraprocessar os alimentos, são ingredientes mais baratos, né? E aí, com isso, eles conseguem fazer escala e conseguem um preço menor, e as pessoas acabam consumindo mais aquele tipo de alimentos. Então, são alimentos que vêm embalados normalmente. E a grande palavra, a grande frase para que você recupere a sua saúde é: desembale menos e descasque mais, tá certo? E aí, quando falo descascar, a gente sempre remete a frutas, legumes e verduras, mas no caso, também eu vou colocar aqueles alimentos que eu chamo de comida de verdade, que são de proteína animal, certo? Aqueles que dão a base da nossa proteína, né? E que devem ser consumidos também hoje. Está cada vez mais evidente isso dentro do Guia Alimentar Americano. Vamos falar sobre esse guia, tá? Para que fique mais claro, visualizar é mais simples do que ficar falando, tá? Então, qual vai ser a nossa linha de atuação durante esse ano de 2026? Além das questões das escolhas, a gente vai discutir muito isso com vocês, né? Que vocês aprendam a escolher o alimento. Então, nós vamos falar com base no Guia Alimentar, Guia Dietético para Americanos, né? Que foi lançado recentemente e que ele mudou, eles têm sido conhecidos como pirâmide alimentar invertida. Antigamente a gente tinha como base os carboidratos, né, os grãos, os cereais, etc. E eles agora estão invertendo. Por que que eles fizeram isso? Eles estão tendo um problema de uma sindemia de obesidade, né? O sistema de saúde está muito pressionado lá, porque as pessoas estão ficando doentes por causa da alimentação que elas têm. Falta de atividade física, falta de sono, estresse, gerenciamento de estresse, essas coisas todas. Mas, no caso da alimentação especificamente, eles comem muito ultraprocessado. Então, aqueles refrigerantes, fast food, tudo isso, né? Que vem embalado e tal. E isso está causando doenças no povo americano. Então, o secretário de saúde lá dos Estados Unidos, ele falou assim, nós temos que mudar. E apresentou esse guia. A base desse guia, portanto, é a proteína, né? Ele fala sobre proteína, lácteos e gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis, ele menciona aí o azeite, o abacate, por exemplo, né? Tem inclusive azeite de abacate, né? Para quem não conhece, procure saber aí, que são gorduras saudáveis, tá? Mas ele coloca a manteiga também como uma gordura saudável, tá? As carnes, os ovos, as gorduras que vêm nos próprios alimentos, tudo isso ele considera como gorduras saudáveis. E nós vamos dar foco nisso, nesse momento. Pode ser que durante o ano quase todo nós iremos falar sobre isso. Por que que eu vou falar sobre esses alimentos e principalmente sobre os alimentos de origem animal? Bom, deixa eu me apresentar. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista, sou um estudioso do sistema alimentar. E por que que eu sou um alimentarista? Porque eu
me preparei na vida toda, principalmente no período da graduação, com esse aspecto do alimento. Familiarmente, eu tenho uma relação cultural com o alimento familiar muito forte. Meus pais são nortistas, né, e minha falecida mãe também, ela preparava e trazia essa ideia do alimento, e até hoje nós mantemos essas tradições, vinculadas principalmente à cultura alimentar. Mas, além disso, eu sou médico veterinário e produtor rural há mais de 34 anos, trabalho na produção e nessa parte de desenvolvimento de alimentos, principalmente com base em proteína animal. Também sou nutricionista, atuo na parte da saúde e emagrecimento, principalmente o comportamento das pessoas voltadas para essa questão alimentar. Sou advogado, hoje eu represento na OAB uma comissão, que é a Comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional, é a única no Brasil, tá certo? E também participo como membro efetivo do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do Distrito Federal. Então, a alimentação é a minha carreira, é meu trabalho, a minha forma de viver, a minha forma de pensar, é onde quando eu olho, eu vejo o sistema funcionando, eu consigo integrar em todas essas áreas e todas essas etapas do sistema. Por isso que eu atuei e designei essa atuação como alimentarismo, estudo dessa cadeia, e eu sou um alimentarista, sou um advogado alimentarista, um veterinário alimentarista e um nutricionista alimentarista, tá certo? Então, como eu havia falado com vocês, o objetivo é que nós foquemos principalmente nessa parte da proteína, tá? Vamos falar agora sobre proteína animal. Por que que o americano ele chegou à conclusão que é necessário que nós voltemos aos alimentos in natura? Porque o corpo da gente foi desenvolvido biologicamente para isso. Nos últimos 10.000 anos, 12.000 anos do advento da agricultura, que a gente começou realmente a ficar mais fixo, deixamos de ser nômades para ficarmos mais fixos no local, tivemos criações de animais, né, que acompanhavam os humanos, começamos a plantar determinados tipos de cereais e alimentos que podiam alimentar esses animais, e nós utilizávamos desses animais para consumo. Então, nosso corpo ele vem sendo preparado há milhares de anos para isso, para esse tipo de consumo. Só que nos últimos 100, 150 anos, houve uma mudança no tipo de alimentos. E nós começamos a processar esses alimentos, isso nos últimos 50, 60 anos ficou mais intensivo, e hoje nós temos problemas com obesidade, com doenças crônicas transmitidas pela alimentação, principalmente no uso de ultraprocessados. Então, o guia ele vem trazendo para que a gente possa comer comida de verdade, voltar às origens, tá? E como a gente vai voltar às origens, eu quero falar sobre a origem dos alimentos, e o alimento que eu vou tomar durante alguns vídeos, né? O tema principal é a carne. Eu já falei no vídeo anterior com uma carne de verdade. Como é que é a carne de verdade? Primeiro que carne de verdade é carne. Carne é de animal. Carne vegetal não é carne. Tem inclusive uma discussão sobre rotulagem em relação a isso. Ah, eu tenho uma carne vegetal, carne plant-based. Não, então não é carne. Carne é o tecido, carne é o músculo, né, que vem do animal. Isso é carne, ou as vísceras, né, que você consome. Isso, de origem animal, é carne, tá certo? Ah, carne de soja. Não é carne, é de soja. Planta não produz carne, tá joia? Animal produz carne, tá bom? Então, o primeiro ponto, que quando formos falar sobre carne, eu vou falar sobre animais. Eu não vou tratar sobre proteína aqui vegetal. Eu vou falar sobre animais. Então, quando se fala aqui sobre proteínas, lácteos e gorduras saudáveis, eu vou dar prioridade na parte de proteínas, até pela minha formação como médico veterinário e produtor de alimentos, tá certo? Com relação ao tipo de carne que eu recomendaria aqui para vocês, para todos vocês, para consumirem. Nós temos um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, tá certo? Então, e é criado a pasto. Nós temos hoje 200, aproximadamente, né, 240 milhões de cabeças de gado. Tem mais gado, cabeças de gado, do que tem de gente. E nós podemos aumentar em 50% isso nos próximos anos, sem precisar abrir mais nenhuma área. E como é que a gente pode fazer isso? Fazendo o uso mais intensivo do solo que a gente está utilizando, de pasto. E qual o gado melhor para a gente consumir em termos de nutrição, de saúde e de qualidade? Gado a pasto, tá certo? Então nós temos terra no Brasil, nós temos pasto para poder ser recuperado, áreas para poder ser manejados, para você, se quiser, até dobrar a produção de carne, tá certo? Então, eu não vejo, nem como veterinário, nem como nutricionista, nem como advogado, quando defendo direito humano à alimentação adequada, sentido algum, tá? E aí as pessoas têm alguns requisitos ambientais, de nós não utilizarmos carne como base da alimentação no Brasil, principalmente carne bovina. A gente pode abrir debates, vocês façam os comentários, coloquem todos aí. Eu tenho estudado isso, eu fiz o curso de nutrição também, e discuto sobre sistemas alimentares em relação a isso. Eu vejo muita ideologia e muita questão de dados importados, mas poucas pessoas falam sobre o nosso sistema de produção brasileiro, que é, para mim, ao meu ver, o mais adequado do mundo.
em termos de volume, de quantidade e qualidade de proteína, principalmente no caso bovino, tá certo? Então, qual a recomendação? Fred, eu quero comer carne, coma, sem culpa, tá? Coma, respeite, se você for, estiver em alguma religião, no meu caso, eu respeito os períodos de jejum de carne, né, que são indicados, né, pela igreja, mas se você não tiver nenhuma restrição, se você não é vegano, ideológica, em termos de sustentabilidade, em termos de saúde, coma carne, tá? Coma carne de verdade, carne de qualidade, tá certo? Fred, qual a melhor carne que você recomendaria para eu poder comer? Carne de boi, tá? Principalmente, eu gosto muito da carne bovina, né? Eu acho que é a carne que é de melhor qualidade. E eu tenho um outro aspecto sobre a carne bovina. O boi come capim. Então ele transforma o capim nessa maravilha que a gente está vendo aí nas imagens, tá certo? Então, ele transforma uma coisa que ninguém usa, assim, vamos dizer, nós humanos não consumimos, e ele transforma isso em carne, em proteína de altíssima qualidade. Qual o tipo de carne? Lá em cima tem uma carne de churrasco. Bom, combustíveis fósseis, carvão, né? Ele libera determinados ingredientes do carvão que dá aquele gosto defumado, que eles não são recomendados para que você consuma constantemente, né? Eles são produtos cancerígenos, produtos de queima de combustível fóssil, em geral, o carvão é um combustível fóssil, ele vai causar danos, né? Quer dizer, pode causar danos se você consumir todo dia, toda hora, a qualquer momento, tá certo? Mas um churrasco vai bem. Você tem um tipo de carne aí que é uma carne que você tem a gordura aparente, tá certo? Essa carne do meio lá em cima, ela tem a gordura aparente. Aparentemente é uma carne zebuína, né? É uma carne que ela não tem a gordura, e de um gado à pasta, ela não tem a gordura entremeada. Olha do lado, ao lado dela tem uma carne com a gordura toda entremeadinha, né? Assim no meio da carne, parece um mármorezinho. Essa gordura entremeada que tem, essa gordura você não consegue retirar. Se você quiser, você não consegue retirar. Então você aumenta a ingesta de gordura. Mas qualquer carne, sendo uma carne de verdade, você pode consumir. E as formas de consumir? Aí você tem a carne de churrasco, como eu coloquei ali. Você tem uma carne cozida. Lá no canto, na segunda linha, né, do lado direito, você vai ver um coração bovino, que são os miúdos. Lá embaixo, à esquerda, né, você vai ver um fígado, bife de fígado, que eu gosto de comer bem acebolado. Também tem uma composição nutricional muito significativa, uma densidade nutricional muito significativa. Inclusive, eles não recomendam comer todo dia também, come uma, duas vezes por semana no máximo, faz essa alternância com o coração, com outros miúdos. Você tem um outro cozido, você tem uma carne grelhada numa grelha, como se fosse um bife, e você tem um prato que eu costumo consumir também, pelo próprio tipo de orientação familiar, meus pai e minha mãe autista, é o tal do cozidão. A gente pega uma série de legumes e cozinha com carne. Aí eu boto maxixe, quiabo, repolho, couve, batata, mandioca, cenoura. E aí você vai, o céu é o limite, tá certo? O importante é que tenha verduras, legumes e a carne. E você consome proteína, frutas, legumes e verduras, perdão, que você pode colocar aí dentro, tá certo? Quando eu digo frutas, eu pensei porque tem pessoas que botam banana também para poder colocar no cozidão, tá? Então, essa é a base da alimentação, tá? E o que eu recomendo também que vocês trabalhem quando vocês forem pensar nesse tipo de alimento? Vamos começar a quebrar alguns mitos com relação à carne, tá certo? Já que a gente colocou a base da dieta americana, essa questão da carne e da carne bovina, vamos começar a desfazer alguns mitos, tá? Então, nos vídeos seguintes, eu vou mostrar para vocês um exemplo, vou comentar com vocês um exemplo que eu vi de um vídeo, né, da carne que quem quiser e quem puder, né, são poucas pessoas que vão poder, né, que tem uma propriedade, quiser comer, prove esse tipo de carne, né? Aperfeiçoe seu paladar na carne. E você vai entender o que eu falo da qualidade que nós temos da carne no Brasil, tá certo? Como você pode, inclusive, desenvolver isso e se alimentar cada vez melhor, certo? Então, sejam bem-vindos ao mundo da carne, aos caminhos dos alimentos e à pirâmide alimentar invertida, com base na proteína. Vamos falar muito sobre isso, sobre carne. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, tem pessoas, eu trabalhei durante um período, por exemplo, com pessoas que atuam na área do direito animal. E tem duas visões. Tem pessoas que acham que não, é um absurdo comer carne, tem pessoas que são veganas, né? Qualquer produto de origem animal elas não utilizam. E tem pessoas também que falam que a carne, a forma como se produz a carne, né?
faz com que o animal ele seja maltratado. E aí eu vou mostrar que existe um outro lado, que é o lado do bem-estar animal, né, que é o lado que eu defendo, assim, como veterinário, defendo de uma forma aguerrida, e também defendo isso que eu coloquei para vocês, que é o direito humano à alimentação. Tem o direito do animal, mas tem o direito do humano. Esse direito humano a alimentar-se com alimentos de qualidade, que nós temos aqui em abundância e podemos aumentar no Brasil, que é a carne, para não ver de novo aquela ideia da fila do osso que nós vimos, né, em momentos anteriores, pessoas buscando proteína em restos de osso. Não precisamos disso no Brasil, tá? Não precisamos, não faz sentido. Se nós tivermos capacidade e clareza de que nós temos isso como recurso natural para poder alimentar o nosso povo, não faz sentido, tá, ter fila de osso. E não faz sentido criar óbices, nenhum sentido, criar óbices para a produção de gado, tá certo? Respeitada toda a legislação que está aí presente, não faz nenhum sentido, tá bom? E vamos discutir isso. Tanto nutricionalmente eu recomendo a carne bovina e os miúdos, né, como alimento premium em referência à proteína, tá? Isso é padrão, tá? Alimento premium de proteína, quanto na parte de produção, de sustentabilidade, tá? Nós temos, e tanto na parte de disponibilidade. Nós temos uma cultura alimentar em que a carne já está inserida, nós temos histórias que já, né, de formação do país, tendo por base a carne bovina. Então, não tem sentido, né, não utilizarmos desse recurso natural, tá certo? Tanto nutricionalmente, quanto na parte legal, quanto na parte de sustentabilidade, tá? Eu espero que você goste dessas jornadas, dê sugestões daquilo que você gostaria que nós falássemos sobre a carne e acompanhe os vídeos. Nós vamos falar várias coisas sobre essa questão do consumo da carne e da saúde e do bem-estar da nossa população e da soberania alimentar também. Isso é uma coisa importante, termos autonomia de podermos comer aquilo que é produzido no nosso país, certo? Saudações alimentaristas a todos, um forte abraço e até breve.